A paz do Senhor Jesus, alunos, professores, coordenadores de escola bíblica dominical. Bem, estamos iniciando aí agora o vídeo 2. Vamos tratar especificamente da lição 1, genealogia e o nascimento de Jesus, da nossa revista da escola dominical desse trimestre, Mateus, Jesus, Messias e Rei. Tá? Tanto vai servir para os alunos da classe de adolescentes, quanto os alunos da classe de adultos. Então, no primeiro vídeo, você que ainda não teve a oportunidade de assistir, dê uma assistida no primeiro vídeo, porque nele eu faço a apresentação da revista, como um todo, as 13 lições. Também faço indicação de livros e faço uma pequena abordagem pedagógica da revista Mateus, Jesus, Messias e Rei. Neste vídeo 2, vamos estar abordando a lição de número 1, a genealogia e o nascimento de Jesus, baseado nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Portanto, você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, é importante que você dê uma assistida e compartilhe com os nossos amados irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por Deus ter capacitado a equipe editorial, juntamente com o Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, por nos proporcionar esta temática, o estudo devocional, o estudo bíblico, teológico do Evangelho de Mateus. E na lição de hoje, que é a lição de número 1, genealogia e o nascimento de Jesus, algumas coisas realmente precisam ser pontuadas. Geralmente, quando as pessoas leem genealogia, lembrando ali dos livros das crônicas, não se atentam para alguns detalhes que passam muitas das vezes desapercebidos. No entanto, nesta revista vamos considerar alguns pontos que são de suma importância para entendermos, inclusive, o motivo que levou Mateus a iniciar seu registro, começando com a genealogia. Claro que tem todo um propósito para isto, tem toda uma finalidade, não está aleatório. Nós sabemos que apesar dos evangelhos, todos os 4 evangelhos serem anônimos, eles possuem sim sua autoria, né? O evangelho de Mateus não é diferente, né? Todos os 4 evangelhos são anônimos, ou seja, eles não levam o nome dos seus autores. No entanto, a tradição da igreja primitiva os atribui respectivamente a Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas são algumas informações preliminares que eu já estou adiantando aqui sobre a autoria e data, né, e local de escrita do Evangelho de Mateus. Ok? Então vejam só, o esboço da lição de número 1 vai falar justamente sobre isso aqui. O primeiro tópico, o Evangelho segundo Mateus, onde vamos tratar sobre autor, data e local. O segundo subtópico, Mateus e os demais evangelhos, qual a relação que há entre o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos. No subtópico 3, características do Evangelho de Mateus. Tá bom? No subtópico 2, vamos falar sobre genealogia e nascimento do Messias, baseado nos capítulos 1 e capítulo 2 do Evangelho de Mateus. A genealogia, o nascimento anunciado a José e os magos e as mortes das crianças, né? Que tem uma relação inclusive com o Antigo Testamento, a questão dessa profecia, né? O terceiro e último tópico, fuga e retorno do Egito. Jesus e José do Egito, Jesus e Moisés, olha só que relação tem Jesus com Moisés, né?
E vamos falar também sobre, no tópico, a mudança para Nazaré, o último subtópico, subtópico 3. Então você tem o Evangelho segundo Mateus, primeiro tópico. Segundo tópico, genealogia e nascimento do Messias. Terceiro tópico, fuga e retorno do Egito. Ok? Muito bem. Nós sabemos que o termo evangelho quer dizer boas novas. E as boas novas só poderiam ser no que tange a salvação. O evangelista Mateus, que como falamos no primeiro vídeo, ele tem como foco para a sua escrita os judeus. Daí ele apresentar Jesus como rei. E ao escrever o seu evangelho, ele inicia com a genealogia. E é interessante a gente pontuar algumas coisas aqui, lendo a genealogia de Jesus, e a gente vai acabar descobrindo algumas coisas bem interessantes mesmo, né? Mas antes de falar da genealogia de Jesus, eu queria pelo menos falar deste evangelista, né? Mateus, que é o autor do evangelho. Como havia dito, todos os 4 evangelhos são anônimos, não há um registro na Bíblia da autoria desses 4 evangelistas, mas, como foi lido aqui, Papias, que escreveu por volta de 140 depois de Cristo, é a mais antiga testemunha sobre a questão da autoria. Ele disse que Mateus compôs os discursos ou as palavras no dialeto hebraico, e cada um o traduziu como foi capaz, né? Então isso aqui é bem interessante a gente pontuar. Quanto à data da escrita do Evangelho de Mateus, foi por volta de 60 depois de Cristo, já que não se refere à efetiva queda de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo, ok? O local da escrita do Evangelho de Mateus, a opinião tradicional é de que o livro foi escrito na Palestina, né? O Street, um teólogo anglicano, diz que o local foi Antioquia da Síria, e ele é seguido pelas maioria dos estudiosos de hoje. Então você tem aí a autoria Mateus, né? A data de escrita e o local de escrita do Evangelho, ok? O subtópico 2 vai tratar sobre Mateus e os demais evangelhos, né? Você que tem a sua revista e está acompanhando, a gente precisa aqui também, antes de mais nada, pontuar, principalmente você, professor, os objetivos da lição número 1. Compreender a superioridade do Messias em relação aos governantes políticos. Comprovar que Jesus é o Messias prometido aos judeus. E compreender como os primeiros acontecimentos da vida de Jesus atestam que ele é o Messias. E aí, lendo o textuário, que diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21. A nossa verdade prática desta lição diz o seguinte: aqueles que buscam Jesus sempre vão encontrá-lo, e ao encontrá-lo, o melhor que podem fazer é adorá-lo. Olha que interessante essa verdade prática para a nossa reflexão. É o que nós devemos fazer ao encontrarmos Jesus nos escritos evangélicos, como no caso de Mateus. Então, já fizemos a leitura de todos os tópicos e subtópicos, né? Logo na introdução você tem aí a definição do conceito evangelho, que quer dizer boas novas. As boas novas que tem a ver com a salvação na pessoa do Senhor Jesus, e é de competência do evangelista Mateus apresentar Jesus como o Messias prometido, relatado pelos profetas, né, lá no Antigo Testamento. Então, a gente vai não só passear no Evangelho de Mateus,
como também, de vez em quando, vamos ter que pegar carona no Antigo Testamento para termos uma compreensão melhor. Por isso, Mateus, geralmente ao escrever, vai sempre citar, dizendo assim como foi dito pelo profeta, assim como foi dito nas Escrituras Sagradas. Então, Mateus vai se utilizar muito desta citação, né? Então, vejam só, nós temos aqui, já temos falado sobre a autoria, a data e o local de escrita. Vamos passar para o ponto subtópico 2, Mateus e os demais evangelhos. Como foi dito também no primeiro vídeo, que nós temos aqui no Novo Testamento 4 evangelhos, sendo que os primeiros 3 são conhecidos como sinóticos, dado a sua harmonização. E Mateus, ao escrever, pensa nos judeus, Marcos pensa nos romanos e Lucas pensa nos gregos. Então, Mateus, ao escrever, apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Jesus como servo, e Lucas, Jesus como filho do homem. E aí você vai para João, que tem o propósito de falar sobre a dupla natureza de Cristo, a humana e a divina, com ênfase na pessoa divina. Mas esses 3 primeiros evangelhos são conhecidos evangelhos sinóticos, tá bom? Algumas características de Mateus precisamos aqui pontuar. Ele se utiliza muito do Antigo Testamento, né? Pelo menos 40 vezes ele vai se valer dos escritos antigos, né? E faz essa transição, né, dos laços que unem a antiga e a nova aliança na pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Isso é interessante porque precisamos entender melhor quando Mateus tem essa preocupação de apresentar Jesus aos judeus como sendo o Messias. Daí ele recorrer aos escritos antigos, né? E isso é importante, fazermos essa leitura, termos uma visão ampla, não só apenas do Novo Testamento, como do Antigo Testamento. Na verdade, eu sempre recomendo, irmãos, isso aqui já é uma posição minha, que da importância de nós, você, crente, você servo de Deus, você é uma serva de Deus, ter o hábito de ler a Bíblia. Não só a Bíblia, como outros livros, né, de apoio, como por exemplo a nossa revista. Você tem a revista, você tem um livro de apoio e você tem outros livros que inclusive no primeiro vídeo eu apresentei. Então é importante nós fazermos essa leitura da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento com seus 39 livros, o Novo Testamento com seus 27 livros. Então, quando ele se divide ali nos livros da lei, os livros históricos do Antigo Testamento, me refiro ao Antigo Testamento, os livros poéticos e os livros proféticos. E quando você vai para o Novo Testamento, você encontra os Evangelhos, um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas universais e o Apocalipse. Então, para você ter uma compreensão melhor, inclusive até para evitar discussão sem base, sem fundamento, você lê um texto isolado, por exemplo, de Mateus, e não faz uma busca no Antigo Testamento sobre que relação tem o que Mateus está falando aqui com o Antigo Testamento. Se você não lê o Antigo Testamento, ignora o Antigo Testamento, você não vai jamais descobrir qual a relação do Messias apresentado no Evangelho de Mateus com o que for predito pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então, daí a importância de nós fazermos sim a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Alguns ainda preferem, continuam insistindo, ler um livro isoladamente sem fazer uma relação com os outros livros. Então, isso aí com certeza vai prejudicar na sua compreensão em relação aos escritos sagrados, tá bom? Então fica aí essa dica de ouro para os amados irmãos, tá bom? Olha, por exemplo, no que tange a genealogia
de Jesus, né? Isso aqui é interessante você dar uma lida, e eu vou fazer isso com você agora. Vamos ler o que está dito aqui no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E se você observar, né, o livro é recheado de nomes, mas alguns aqui se destacam, né, e passa despercebido por muitos de nós, que é o fato do nome Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Esses 4 nomes aqui, que foram pontuados por Mateus, lembrando que Mateus está escrevendo para os judeus. Então era inaceitável, inconcebível, aí você tem que entender a questão cultural, né, e não fazer relação alguma com o momento, com o contexto, mas entender que ele foi escrito em uma determinada época, em um determinado contexto. Então, esta inclusão desses nomes de mulheres nesta genealogia de Jesus, né, foi um risco que Mateus correu, porque era inconcebível da parte dos judeus que essa inclusão de mulheres estivesse fazendo parte dessa relação genealógica, né, pelo fato de Jesus ser judeu. Mas aí há uma razão de ser. Eu nesse momento, eu faço questão de apresentar que ele aborda com muita clareza o Natalino das Neves, no livro Seu Reino Não Terá Fim, porque ele fala justamente sobre os motivos que levaram, né, Mateus a incluir o nome dessas mulheres na genealogia de Jesus. E é bem interessante isto aqui, tá bom? Então vejam só. Aqui eu tenho aqui uma informação, por exemplo, como poderia um rabino ou um judeu devoto aceitar essas uniões irregulares na ascendência legal do Messias? Quando ele fala uniões irregulares, está se falando da história dessas mulheres, né? Cada uma delas tem uma história que não condiz com a expectativa dos judeus em relação ao Messias, né? Tamar, que veio por exemplo, de um adultério, né? E você tem aí Betseba, né? Foi a esposa do rei Davi. Você tem aí também o caso da Ruth, né? Que era moabita, né? E você tem aí também Raabe, a prostituta, né? Então elas foram incluídas nessa genealogia de Jesus. E a pergunta que não quer calar é: o que teria levado Mateus a incluir essas mulheres na genealogia de Jesus, diferente do costume da época? E aí entra aqui um fator interessantíssimo. Quem é esse Messias? É o Messias apenas dos judeus? Ou é o Messias de judeus e gentios? É o Messias de toda a humanidade? Quem é esse Messias? Então daí a importância de você trazer os excluídos da sociedade para dentro dessa proposta, né? Porque o Messias que vai ser apresentado não é aquele Messias que os judeus idealizaram, um Messias meio que monopolizado, né? Só deles, um Messias que veio restaurar Israel, mas o Messias que se coloca à disposição de todos para remir a todos, salvar a todos. Porque qual o propósito do Messias? É restaurar a comunhão perdida do homem para com Deus. Comunhão esta perdida pela queda do homem, quando ele pecou, desobedeceu a Deus. Então não está incluído só os judeus, mas também os gentios, os pagãos, a todos espalhados na terra, né? Então é um Messias que traz para si, né, os excluídos da sociedade, chama-os para a salvação. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então é proposital sim Mateus apresentar a genealogia de Jesus, incluindo essas mulheres, até pelos históricos dessas mulheres e o quanto elas vão ser importantes, né, na vida do Messias, tá bom? Então fica aqui esta observação, esse registro em relação à genealogia de Jesus, ok?
Muito bem, aí nós temos aqui o nascimento anunciado a José. E aí nós temos que fazer uma relação com o Antigo Testamento. Esse anúncio do Messias, você tem ali no Antigo Testamento como referências, né, o livro de Isaías, por exemplo, né, que fala do nascimento de Jesus. Né? Você tem ali o local onde Jesus iria nascer, também é citado no Antigo Testamento, lá em Miqueias, capítulo 5, o versículo 2. Né? Então, todo o Antigo Testamento traz alguma promessa, alguma profecia em relação ao Messias. E Mateus, ao registrar seu evangelho, ele vai justamente buscar nessa fonte a confirmação de que o Messias está entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, está entre nós. E vai se valer dos registros do Antigo Testamento para comprovar aos judeus que realmente Jesus é o Messias. Tá bom? E aí, irmãos, é interessante, inclusive, até a fuga de Jesus para o Egito está registrado nos escritos antigos, né? Conforme nós vemos aqui nas passagens bíblicas, né? E do Antigo Testamento, como também a morte das crianças, a matança daquelas crianças, também foram um evento que ocorreu ali no Antigo Testamento e que tem relação também com a vinda do Messias, né? O próprio fato de Moisés estar incluso dentro daquela morte, né, das crianças no tempo do faraó, e essa relação de Moisés com Jesus é bem interessante. Mateus pontua isto aqui também. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós temos aqui essas informações preliminares acerca da genealogia de Jesus, acerca do seu nascimento e a sua fuga para o Egito, tá bom? Muito bem. Ok? Então, ficamos por aqui. Vamos, na próxima lição, falarmos sobre o sermão, aliás, o batismo e a tentação de Jesus. A lição de número 2, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.